Milionário flagra sua empregada comendo sobras escondida. O que acontece depois choca a todos. Numa noite fria no litoral de Santa Catarina, o som do mar se misturava ao silêncio da imensa mansão iluminada por lustres de cristal. O milionário, acostumado à rotina impecável e aos jantares formais, chega mais cedo do que o habitual e decide passar pela cozinha, um lugar que raramente visitava. O que ele vê o deixa completamente surpreso. Sua empregada, ajoelhada no chão, comendo às pressas restos de comida que haviam sido jogados fora. Por alguns segundos, ele fica imóvel, observando aquela cena que o golpeia mais fundo do que qualquer reunião de negócios já fizera. A mulher, envergonhada, tenta se explicar, mas as palavras se perdem diante do olhar dele, entre o choque e a confusão. A partir desse momento, a vida dos dois começa a mudar. O que parecia apenas um episódio de humilhação se transforma em uma jornada de descobertas, segredos e reviravoltas que ninguém poderia prever. Ao longo de um ano, o milionário vai precisar enfrentar o preconceito, os próprios sentimentos e um passado que ele acreditava estar enterrado. E essa simples cena, uma mulher comendo sobras, será o ponto de partida para uma história que vai mexer com o coração de todos. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que vai te emocionar profundamente. O que acontece depois desse flagrante inesperado choca toda a cidade e faz o milionário questionar tudo o que sabia sobre lealdade, amor e dignidade. A mansão erguida diante do mar parecia um monumento ao silêncio. O som das ondas quebrando ao longe era a única coisa viva naquela noite fria em Santa Catarina. O milionário havia retornado mais cedo de uma reunião cansativa em Florianópolis, decidido a se refugiar em sua casa, onde tudo sempre permanecia sob absoluto controle. Gostava das rotinas exatas, dos relógios sincronizados, do aroma do café sempre servido à mesma hora. Mas naquela noite, algo fora da ordem o aguardava. Ao entrar, notou que a casa estava estranhamente quieta. O zelador já havia se recolhido, e apenas uma luz permanecia acesa na cozinha. Por curiosidade, e talvez um pouco de tédio, ele caminhou até lá, sem fazer barulho. O chão de mármore refletia seu semblante cansado, e o ar cheirava comida aquecida. Quando se aproximou, parou. Diante dele, ajoelhada no chão, estava sua nova empregada. As mãos tremiam enquanto ela comia apressado o que parecia ser restos de um jantar: arroz, pedaços de frango e um pouco de salada. O prato improvisado era uma tampa de marmita. Os olhos dela se ergueram e o encontraram. O susto foi imediato. O garfo caiu e o silêncio se instalou. Por um instante, o milionário não soube o que dizer. O homem que comandava dezenas de funcionários, que falava em cifras milionárias e ditava regras com uma só palavra, não encontrou voz diante daquela cena. A mulher levantou-se rapidamente, engolindo o choro, pedindo desculpas, tentando explicar que não havia intenção de roubo, que não queria desrespeitar nada. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio. O gesto não era de raiva, mas de confusão. Ele apenas disse que fosse dormir e que conversariam no dia seguinte. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o milionário não conseguiu dormir. A imagem dela comendo aquelas sobras não saía da sua cabeça. O travesseiro parecia duro, e o vento que batia na janela soava como um lembrete de algo errado. Na manhã seguinte, a rotina começou no mesmo horário de sempre, mas o clima estava diferente. O milionário observava discretamente a empregada enquanto ela limpava o jardim interno. Havia algo na postura dela, uma mistura de vergonha e dignidade, que o fazia querer entender mais. Mandou chamá-la para conversar. Quando ela entrou no escritório, o ambiente parecia grande demais para os dois. Ele perguntou calmamente por que havia feito aquilo. A mulher hesitou, respirou fundo e contou a verdade: não tinha comido o dia inteiro. Sua mãe estava doente, e o pouco dinheiro que ganhava era gasto com remédios. Às vezes, levava o que sobrava da casa para o vizinho idoso que passava fome. A sinceridade dela o atingiu como uma onda fria. Pela primeira vez, o milionário sentiu vergonha, não dela, mas de si mesmo. Percebeu que sua casa, imensa e cheia de fartura, convivia com a necessidade escondida de alguém que trabalhava sob seu teto. Nos dias seguintes, ele passou a observá-la em silêncio. Reparou que ela nunca desperdiçava nada. Quando preparava o café, aproveitava até o último grão do pó. Quando limpava os corredores, usava a mesma água para lavar a varanda. Tudo nela exalava esforço e economia. Aquilo despertou nele uma curiosidade que há muito tempo não sentia.
Certo dia, durante um jantar com empresários locais, ele ouviu comentários sobre empregados abusados e ingratos. Um dos convidados, ao saber do flagrante, riu e disse que ele deveria tê-la demitido imediatamente. O milionário, que sempre se mantinha neutro, dessa vez respondeu firme: não havia motivo para humilhar alguém por precisar comer. O silêncio à mesa foi imediato. Naquela noite, ao voltar para casa, ele se sentiu diferente. O orgulho que sempre o mantivera distante das pessoas começava a se desfazer. Resolveu conversar novamente com a funcionária, agora com outra intenção. Queria entender mais sobre sua vida, sobre a mãe, o filho, e o tal vizinho que ela ajudava. Ela hesitou, mas falou. Contou sobre a casa simples na periferia, sobre o menino que sonhava em estudar gastronomia, sobre as noites em que não dormia por causa da doença da mãe. A cada palavra, o milionário sentia um incômodo no peito. Havia crescido acreditando que pobreza era fruto de preguiça. Mas ali estava uma mulher que trabalhava mais do que qualquer pessoa que ele conhecia. Ele não sabia, mas esse seria o começo de sua transformação. Os dias se tornaram mais leves, mas nem tudo era harmonia. A governanta, que trabalhava na casa há anos, começou a demonstrar ciúmes da aproximação entre patrão e empregada. Comentários começaram a circular entre os funcionários. Pequenas intrigas surgiram, alimentadas por inveja e ressentimento. Uma tarde, enquanto o milionário saía para uma reunião, a governanta sussurrou à nova empregada que o patrão só estava sendo gentil por pena. As palavras machucaram. Ela pensou em pedir demissão, mas o filho precisava dela. Poucos dias depois, o milionário recebeu uma ligação da escola do garoto. Ele havia desmaiado durante a aula por não ter se alimentado direito. O homem ficou paralisado. Decidiu enviar discretamente alimentos e remédios à família, sem dizer nada. Queria ajudar, mas sem ferir o orgulho dela. No entanto, a governanta descobriu o gesto e espalhou a história pela casa, insinuando que havia algo entre patrão e funcionária. A notícia chegou aos ouvidos da alta sociedade local, e os comentários começaram a surgir nos jantares e eventos beneficentes. O milionário, sempre reservado, começou a perceber os olhares tortos. Mas, em vez de recuar, ele fez o oposto. Começou a conversar com a empregada na frente de todos, a tratá-la com respeito aberto. Queria que vissem que não havia vergonha em reconhecer o valor de alguém simples. O gesto causou espanto. Pela primeira vez, ele não se importava com a opinião de ninguém. Algo nele estava mudando profundamente. A mulher, ainda confusa com a atenção, continuava a agir com humildade, mas um laço silencioso começava a crescer entre eles, feito de confiança, de gratidão e de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Enquanto o sol se punha sobre o mar, o milionário caminhou pelo jardim e olhou a casa que sempre representou poder e solidão. Agora, parecia diferente. Pela primeira vez, aquele lugar começava a ter vida de verdade. E tudo havia começado com um prato de sobras e um gesto de necessidade. O sol nascia tímido sobre o litoral catarinense, e os primeiros raios de luz entravam pelas enormes janelas da mansão. O milionário acordou cedo, ainda com o pensamento preso na conversa que tivera dias atrás. A imagem da empregada contando sobre o filho e a mãe doente não saía de sua mente. Era como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele, um desconforto que não conseguia ignorar. O café da manhã, antes servido com pompa, agora lhe parecia exagerado, quase ofensivo diante do que sabia sobre a realidade daquela mulher. Enquanto ele observava a mesa farta, com frutas importadas, pães finos e sucos variados, lembrou-se de que ela, provavelmente, ainda não havia tomado nada. A lembrança o fez empurrar o prato de lado. O apetite desapareceu. Levantou-se e foi até o jardim, tentando clarear as ideias. O barulho das ondas ao longe o acalmava, mas também o lembrava de sua própria solidão. A rotina de trabalho o aguardava, mas naquele dia ele decidiu adiar as reuniões. Pediu que a empregada viesse até o escritório. Ela apareceu na porta, com o uniforme impecável, mas com o olhar baixo, sempre desconfiado de que algo ruim poderia acontecer. Ele, com voz mais branda do que de costume, perguntou se o filho estava melhor. Ela respondeu que sim, que o menino estava se recuperando, mas ainda fraco. Ele assentiu, e por alguns segundos, o silêncio dominou o ambiente. Então ele perguntou por que nunca havia pedido ajuda. A resposta dela foi simples e direta. Disse que não queria ser um peso, que já era uma sorte ter um emprego, que o mundo não costumava ser generoso com pessoas como ela.
Aquelas palavras o atingiram como um golpe invisível. Um homem com tanto poder, acostumado a resolver tudo com dinheiro e ordens, se deu conta de que havia pessoas que simplesmente não pediam porque estavam cansadas de não serem ouvidas. Ele ficou pensativo, e naquele instante, decidiu fazer algo diferente. Chamou o motorista e pediu que preparasse o carro. Disse à empregada que o acompanhasse até a cidade. Ela tentou recusar, assustada, mas ele insistiu. Desceram juntos pela estrada sinuosa que levava do condomínio de luxo até os bairros mais humildes de Itapema. Era uma paisagem que ele raramente via: casas simples, ruas de barro, crianças brincando descalças. O ar tinha cheiro de vida real, e ele percebeu o quanto vivia isolado em um mundo de vidro. Quando o carro parou em frente à pequena casa da empregada, ela ficou envergonhada. Pediu que esperasse do lado de fora, mas ele desceu e a seguiu. O lugar era pequeno, com paredes descascadas e um portão enferrujado. Dentro, uma senhora idosa tossia levemente, deitada em uma cama coberta com um lençol gasto. Ao lado, um garoto sorridente segurava um caderno cheio de desenhos de pratos e comidas. O milionário observou a cena em silêncio, e algo dentro dele se desfez. A empregada apresentou o patrão à mãe e ao filho, com evidente nervosismo. O garoto, educado, agradeceu por o patrão deixar a mãe trabalhar na casa. Disse que um dia seria cozinheiro e que faria um prato especial só para ele. O milionário sorriu pela primeira vez em muito tempo. Aquela simplicidade o desarmava completamente. De volta à mansão, ele passou o resto do dia reflexivo. Andava pelos corredores e se lembrava do garoto, da casa modesta e do brilho nos olhos da mãe dele. Naquela noite, tomou uma decisão silenciosa. Começaria a ajudar discretamente, sem que ninguém soubesse. Pediu à administradora da empresa que criasse uma bolsa de estudos fictícia para um jovem talento da região, com uma ajuda mensal para custear alimentação e transporte. O beneficiado seria o filho da empregada, mas ela não deveria descobrir. O plano seguiu discreto por semanas. O menino recebeu a notícia da bolsa e acreditou ser sorte. A mãe, emocionada, agradeceu a Deus por mais essa bênção. O milionário, em silêncio, observava de longe, satisfeito por ver a alegria deles crescer. No entanto, nem todos ficaram contentes com as mudanças. A governanta, inconformada com a confiança que o patrão depositava na nova funcionária, começou a tramar. Certa tarde, quando o milionário estava em uma reunião virtual, a governanta entrou sorrateira na cozinha e colocou uma pulseira cara dentro da bolsa da empregada. Horas depois, quando o objeto foi dado como desaparecido, ela se apressou em dizer que havia visto a colega mexendo no quarto do patrão. O milionário, surpreendido, mandou verificar. Quando a pulseira foi encontrada dentro da bolsa, o silêncio caiu sobre todos. A empregada ficou em choque. Chorou, dizendo que nunca faria isso, que jamais tocaria em algo que não lhe pertencesse. A governanta fingiu indignação, enquanto os outros empregados observavam em silêncio. O milionário, dividido entre a razão e a emoção, pediu que todos saíssem e ficou sozinho com a acusada. Ele observou seu rosto, as lágrimas, a voz embargada. Havia algo ali que o impedia de acreditar na culpa dela. Depois que ela saiu, ele pediu ao segurança para revisar as câmeras da casa. Horas depois, a verdade apareceu. A governanta havia armado tudo. O milionário sentiu uma raiva fria subir pelas veias. Chamou a mulher e, sem levantar a voz, disse que ela estava demitida imediatamente. As palavras dele foram firmes, mas o tom era de decepção. A governanta tentou se justificar, mas ele virou as costas e saiu. A notícia se espalhou pela casa e causou espanto entre os funcionários. A empregada, aliviada e exausta, agradeceu com lágrimas nos olhos. Disse que nunca esqueceria o gesto dele. O milionário apenas respondeu que justiça não era favor, era obrigação. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. O olhar de gratidão dela se misturava a uma admiração silenciosa. E ele, por sua vez, começou a sentir um tipo de paz que há muito não conhecia. Os dias passaram, e a relação deles se tornou mais próxima, ainda que respeitosa. Ele passou a conversar com ela durante o café, perguntando sobre a mãe, o filho e as dificuldades da vida. Descobriu que ela gostava de cantarolar enquanto limpava, que tinha medo de mar, mas adorava o som das ondas. Cada detalhe a tornava mais humana, e isso o encantava. Certa manhã, enquanto ela arrumava o jardim, o milionário parou para observá-la.
O vento balançava as folhas das palmeiras, e o cheiro das flores recém-regadas enchia o ar. A mansão parecia mais viva. Pela primeira vez, ele percebeu que a presença dela mudava o ambiente. Era como se trouxesse vida ao que antes era apenas luxo. Mas a calmaria não duraria muito. Um dos sócios do milionário, ao descobrir suas recentes ações sociais e doações, começou a pressioná-lo. Dizia que suas atitudes estavam afetando a imagem da empresa, que ele estava se envolvendo emocionalmente demais com questões que não lhe diziam respeito. O milionário ouviu, mas não respondeu. Sabia que, no fundo, o que incomodava o sócio não era a caridade, e sim o fato de ele estar mudando. Nos meses seguintes, as tensões se ampliaram. O milionário começou a frequentar comunidades carentes, conhecer pessoas simples e ouvir histórias que antes ignorava. Suas decisões empresariais tornaram-se mais humanas, menos voltadas apenas ao lucro. E isso gerava desconforto nos bastidores. Mesmo assim, ele não recuou. Sabia que algo dentro dele havia despertado. À noite, sentado na varanda, olhava o mar e pensava na trajetória que estava percorrendo. Não era apenas sobre ajudar alguém. Era sobre se redescobrir. A empregada, por sua vez, também começava a mudar. A confiança que recebia do patrão lhe dava força. O filho estava bem, estudando, e a mãe apresentava melhoras. Mas ela sabia que aquele equilíbrio era frágil. Carregava medo de que algo desandasse, de que a sorte acabasse. Um dia, o milionário recebeu a visita inesperada de uma jornalista que investigava ações filantrópicas na região. Ela havia descoberto o projeto da bolsa fictícia e queria fazer uma matéria sobre o suposto benfeitor anônimo. Ele negou o envolvimento, mas o assunto ganhou repercussão. Quando a empregada viu a notícia na televisão, começou a desconfiar. Na manhã seguinte, ela entrou na cozinha e o encontrou tomando café. O olhar dela era firme. Perguntou se era ele quem ajudava o filho. O milionário ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, confirmou com um leve aceno. Ela chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Disse que não sabia como agradecer. Ele respondeu apenas que não precisava agradecer nada, que às vezes ajudar os outros era uma forma de ajudar a si mesmo. Naquele momento, ambos perceberam que algo entre eles havia se transformado. O respeito e a empatia se tornaram o centro daquela convivência improvável. Do lado de fora, o mar continuava batendo nas pedras. O vento frio da noite anunciava o fim de um ciclo e o começo de outro. E dentro daquela casa, pela primeira vez em anos, o milionário sentia que havia encontrado um propósito real para a própria vida. Na manhã seguinte, a mansão estava estranhamente silenciosa. Henrique acordou cedo, como sempre fazia, mas havia algo diferente em seu peito, uma inquietação que não o deixava respirar direito. A imagem de Clara ajoelhada no chão, tentando esconder o que fazia, continuava martelando na sua cabeça. O cheiro do café fresco o trouxe de volta à realidade, mas nem mesmo isso conseguiu espantar o peso que sentia. Ele se levantou e foi até a varanda, observando o mar que batia forte nas pedras. Era uma cena linda, mas pela primeira vez ele não conseguiu encontrar beleza naquele cenário que sempre o acalmava. Clara já estava de pé antes do amanhecer. Tinha passado a noite em claro, pensando no que aconteceria. Tinha medo de perder o emprego, medo de que Henrique a visse com desprezo. Era a única fonte de sustento que tinha, e perder aquele trabalho significava não conseguir comprar os remédios da mãe. A cada passo que dava dentro da cozinha, sentia o coração bater mais rápido. Quando ouviu o som dos sapatos dele ecoando pelo corredor, suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair a chaleira. Henrique entrou na cozinha em silêncio. Clara tentou disfarçar, fingindo que estava apenas preparando o café, mas o ar ficou pesado. Ele observou a mulher por alguns segundos antes de falar. Sua voz saiu baixa, mas firme. Queria entender, não acusar. Perguntou o motivo de ela estar fazendo aquilo. Por quê? Com toda a comida disponível na casa, ela precisava comer escondida. Clara hesitou, engoliu seco e respondeu que não queria causar problemas, que não queria ser um incômodo. Disse que às vezes a comida que preparava era servida apenas aos convidados, e ela evitava tocar no que não era autorizado. Henrique não se convenceu. Disse que aquela casa tinha fartura demais para que alguém precisasse passar fome ali dentro. Então, Clara respirou fundo e contou a verdade. Contou sobre a mãe doente, que estava acamada em uma casa simples nos arredores da cidade. Disse que a maior parte do salário era gasta em remédios e em transporte,
e que às vezes, para economizar, abria mão da própria comida. Contou também que, nos dias em que o dinheiro acabava, levava para casa o que encontrava no lixo da cozinha, tentando montar uma refeição decente para a mãe. As palavras de Clara caíram sobre Henrique como uma enxurrada. Ele se sentou na cadeira mais próxima, surpreso e envergonhado. Nunca havia parado para pensar que alguém que trabalhava sob seu teto poderia viver assim. Sempre acreditou que pagava bem, que era justo, que tratava seus empregados com dignidade. Mas perceber que havia fome e sofrimento tão perto de si mexeu com algo profundo. Clara, com os olhos marejados, disse que não queria piedade, apenas compreensão. Explicou que amava o trabalho, que admirava a maneira como ele cuidava dos negócios, mas que a vida fora daquelas paredes era dura demais. O silêncio entre eles durou minutos. Henrique observava o chão, tentando processar tudo, enquanto Clara, nervosa, enxugava as lágrimas com o avental. Quando finalmente se levantou, Henrique foi até a janela. Disse que não sabia o que falar, que nunca havia imaginado que alguém tão perto dele passasse por algo assim. Falou que sempre acreditou que o sucesso se construía com mérito e esforço, mas naquele momento percebeu que muitas pessoas, por mais que se esforcem, nunca têm as mesmas oportunidades. Olhou para Clara e disse que, a partir daquele dia, nada seria como antes. Ela se assustou, achando que seria demitida. Mas Henrique a tranquilizou. Disse que não a queria longe dali, mas queria ajudá-la. Clara se recusou de início, dizendo que não precisava de caridade. Henrique insistiu, dizendo que não era caridade, era justiça. Naquele mesmo dia, ele pediu para o motorista preparar o carro. Disse que queria conhecer a mãe dela. Clara tentou impedir, envergonhada pela simplicidade do lugar, mas ele foi firme. No caminho, ela ficou em silêncio. As mãos apertavam o lenço que trazia no colo. Henrique observava a estrada e pensava em quantas vezes passou por aquelas ruas sem enxergar o que havia nelas. Chegando ao pequeno bairro, as casas eram simples, algumas mal pintadas, outras com paredes rachadas. O carro parou diante de uma casa pequena, com um portão de madeira gasto pelo tempo. Clara desceu, olhou para o chão e pediu que ele esperasse, mas Henrique não obedeceu. Caminhou atrás dela e entrou. A mãe de Clara estava deitada em uma cama improvisada, coberta por um lençol fino. O cheiro de remédio misturava-se ao da comida guardada. Quando viu o homem de terno entrar, tentou se sentar, mas não conseguiu. Clara correu até ela e explicou que aquele era seu patrão. Henrique se aproximou, pegou a mão da mulher e disse apenas que ela não precisava se preocupar com mais nada. As lágrimas vieram de imediato. Clara tentou agradecer, mas ele pediu silêncio. Disse que o problema agora era dele, que a mãe dela teria o tratamento que merecia. E assim foi. Nos dias seguintes, Henrique contratou médicos, mandou reformar a casa e garantiu que nada mais faltaria. Clara se sentia dividida entre a gratidão e o constrangimento. Sabia que aquilo ultrapassava o limite de uma relação entre patrão e empregada, mas ao mesmo tempo, via sinceridade em cada gesto. Henrique passou a visitá-las com frequência. Às vezes levava frutas, outras vezes apenas sentava-se para conversar. Percebeu que gostava da simplicidade daquele lar. Gostava de ouvir as histórias da mãe de Clara, que mesmo doente, tinha uma alegria contagiante. Ela falava da vida com uma leveza que ele nunca tinha visto. Aos poucos, Henrique começou a se abrir também. Contou sobre a solidão que sentia, sobre o vazio que o dinheiro nunca preencheu. Contou que havia perdido a esposa há anos e que desde então, vivia apenas para os negócios. A mãe de Clara, com um sorriso sereno, disse que talvez ele tivesse encontrado algo que o dinheiro não podia comprar: humanidade. Clara ouvia em silêncio, emocionada. Nunca imaginou que aquele homem tão distante pudesse ter dores tão parecidas com as dela. A cada visita, uma nova conexão se formava, e mesmo sem dizer, ambos sentiam que algo diferente estava nascendo ali. Quando a mãe de Clara começou a melhorar, Henrique organizou uma pequena festa para celebrar. Levou flores, contratou músicos e encheu a casa de vida. Foi a primeira vez em anos que ele riu de verdade. No meio das risadas, olhou para Clara e sentiu um calor no peito que não sabia explicar. Ela, por sua vez, olhou para ele com gratidão e ternura. Aquela noite terminou com todos cantando juntos, e pela primeira vez, Henrique não se sentiu um homem rico cercado de empregados. Sentiu-se parte de uma família. Os dias que seguiram aquela noite foram diferentes para Henrique.
A rotina impecável e fria que sempre guiou sua vida começou a perder o sentido. Pela primeira vez em anos, ele acordava pensando em algo além dos relatórios, das reuniões e das metas. Pensava em Clara, na mãe dela, naquela casinha simples que agora parecia mais viva do que toda sua mansão. Sentia a falta do cheiro de café feito na hora, do som das risadas leves e do jeito como Clara olhava, com respeito, mas também com uma doçura que o desarmava. Na empresa, os funcionários começaram a notar a mudança. Henrique, antes conhecido por ser um homem exigente e distante, agora cumprimentava todos, parava para ouvir, perguntava se estavam bem. Alguns achavam que ele estava apaixonado, outros diziam que finalmente tinha encontrado paz. Ele apenas sorria e seguia em silêncio. Enquanto isso, Clara continuava o trabalho na mansão, mas tudo parecia ter mudado também para ela. Henrique havia proibido que qualquer funcionário jogasse fora restos de comida e mandou preparar marmitas todos os dias para doação nas comunidades próximas. Disse que queria transformar aquele erro em algo bom. Clara, emocionada, se ofereceu para ajudar nas entregas e ele aceitou. Assim, passaram a sair juntos uma vez por semana para levar as refeições a quem precisava. A cada saída, Henrique percebia o quanto o mundo era maior do que o círculo de luxo em que sempre viveu. Viu crianças correndo descalças, famílias dividindo um pão, pessoas dormindo em calçadas. Mas também viu algo que o dinheiro não comprava: solidariedade entre os que nada tinham. Em uma dessas tardes, quando voltavam para o carro, ele olhou para Clara e disse que nunca havia aprendido tanto em tão pouco tempo. Ela respondeu com simplicidade que, às vezes, é preciso perder um pouco para entender o valor do que se tem. Henrique ficou em silêncio. Naquele momento, percebeu que Clara falava como alguém que conhecia a dor, mas também a força de seguir em frente. Certa manhã, quando chegou à casa da mãe de Clara, encontrou-a sentada no quintal, costurando um pano de prato. O rosto, antes pálido, agora tinha um brilho diferente. Ela levantou o olhar e sorriu para ele, dizendo que fazia anos que não se sentia tão viva. Henrique sentou-se ao lado dela e começaram a conversar. Ela lhe contou histórias de quando Clara era pequena, das dificuldades, das vezes em que quase desistiu. Ele ouvia com atenção, encantado com a força daquela mulher. Enquanto isso, Clara observava de longe, com um sorriso discreto. Ver sua mãe e Henrique juntos, conversando como velhos amigos, enchia seu coração de gratidão. Percebia que, mesmo sem perceber, aquele homem estava mudando não apenas a vida delas, mas a sua própria alma. Naquela tarde, enquanto voltavam para a mansão, um temporal se formou. A estrada estava escorregadia, e o motorista precisou reduzir a velocidade. Clara olhava pela janela, e as gotas de chuva deslizavam pelo vidro como se quisessem contar uma história. Henrique, sentado ao lado, disse que há tempos não via uma tempestade tão bonita. Ela riu, surpresa com a observação, e disse que nunca pensou que alguém pudesse achar a chuva bonita. Ele respondeu que, às vezes, é nas tempestades que encontramos a calmaria que procuramos. Quando chegaram à mansão, estavam encharcados. Henrique ofereceu uma toalha a Clara e insistiu que ela ficasse para o jantar. Ela recusou de início, mas ele argumentou que não fazia sentido ir embora naquela chuva. Acabou aceitando. O jantar foi simples, mas cheio de significados. Comeram juntos, riram das histórias da vida e, pela primeira vez, compartilharam silêncios que não eram incômodos. Depois do jantar, Henrique mostrou a Clara a coleção de livros que guardava em seu escritório. Disse que lia pouco ultimamente, mas que os livros eram o que restava da esposa falecida, uma mulher que amava poesia. Clara tocou um dos volumes e comentou que a mãe também lia poesia, mesmo sem entender tudo. Henrique abriu um dos livros e leu um trecho em voz alta. As palavras falavam sobre amor e recomeço. Quando terminou, o silêncio tomou conta do ambiente. Clara olhou para ele e disse que talvez o amor fosse exatamente isso, a chance de recomeçar quando tudo parece perdido. Henrique sentiu algo dentro de si se acender. Não respondeu, apenas sorriu. Nos dias seguintes, a aproximação entre os dois se tornou inevitável. Não havia mais barreiras entre patrão e empregada, apenas duas pessoas descobrindo o valor das pequenas coisas. Henrique começou a pedir a opinião de Clara em assuntos da casa, nas decisões sobre doações, até mesmo em alguns projetos da empresa. Ela, com humildade, dava sugestões simples, mas sempre sensatas. Ele percebia que havia nela uma sabedoria que não se aprendia em escolas de negócios. Certa vez, ao final de uma tarde,
Henrique recebeu um convite para uma cerimônia beneficente. Era um evento luxuoso, frequentado por empresários e políticos. Ele, que antes comparecia a todos sem pensar, hesitou. Quando mencionou o convite a Clara, ela sugeriu que fosse e aproveitasse para buscar parcerias para os projetos sociais que estavam iniciando. Ele sorriu e disse que só iria se ela o acompanhasse. Clara ficou sem palavras. Disse que aquilo seria inadequado, que não pertencia àquele mundo. Henrique insistiu, dizendo que era justamente por isso que ela deveria ir, porque queria mostrar às pessoas que dignidade e valor não se medem por aparência. Depois de muita insistência, ela aceitou. Na noite do evento, Clara usava um vestido simples, escolhido por ela mesma, e um pequeno colar que pertencera à mãe. Quando entrou ao lado de Henrique, o salão inteiro se virou para observá-los. Ele caminhava com naturalidade, orgulhoso de tê-la ali. Algumas pessoas cochicharam, outras disfarçaram o espanto. Henrique ignorou todos. Durante o jantar, ele apresentou Clara como uma pessoa que havia lhe ensinado mais sobre humanidade do que todos os livros e negócios que conheceu. Disse que a verdadeira riqueza estava em ajudar os outros, e que o sucesso sem propósito não passava de vaidade. O salão silenciou. Muitos se entreolharam, surpresos com o discurso vindo de um homem que sempre foi símbolo de frieza e ambição. Clara, emocionada, tentou conter as lágrimas. Naquela noite, percebeu que algo dentro de Henrique havia mudado de forma definitiva. Ele não era mais o milionário distante que conheceu, e sim um homem que havia redescoberto o valor das pessoas. Quando voltaram para casa, o clima entre os dois era diferente. A conexão era silenciosa, mas intensa. Henrique agradeceu por ela ter ido e disse que aquela noite havia sido uma das mais importantes de sua vida. Clara respondeu que só havia sido possível porque ele decidiu ouvir com o coração. Nos dias seguintes, a relação ficou ainda mais próxima. Henrique começou a sentir que não queria apenas ajudar Clara, queria estar com ela. Cada gesto, cada olhar trocado, trazia um significado novo. Ele, que acreditava não ser capaz de amar novamente, se via sorrindo sem motivo, esperando o momento de vê-la chegar pela manhã. Certa tarde, quando Clara estava arrumando flores na sala, ele se aproximou. Disse que havia pensado muito e que queria fazer algo diferente, algo que pudesse mudar de verdade a vida de outras pessoas, assim como ela havia mudado a dele. Contou que planejava abrir uma fundação para ajudar famílias carentes, oferecendo alimentação, moradia e emprego. E queria que ela fosse parte disso, não como funcionária, mas como parceira. Clara ficou sem palavras. Disse que não se sentia preparada, mas ele respondeu que ela já fazia isso desde o primeiro dia, com sua bondade e força. A emoção tomou conta dos dois. Foi ali, entre flores e lembranças, que o vínculo entre eles se fortaleceu de vez. Henrique segurou a mão de Clara e prometeu que, juntos, fariam algo bonito, algo que daria sentido à vida de ambos. Naquele instante, Clara percebeu que o destino tinha dado voltas para colocá-los lado a lado. Ele, um homem que tinha tudo e não sabia o que era viver. Ela, uma mulher que tinha pouco, mas carregava um coração enorme. Duas vidas que se cruzaram por acaso, mas que agora caminhavam na mesma direção. As semanas seguintes trouxeram uma nova energia para a mansão. O silêncio que antes dominava os corredores foi substituído por vozes, conversas, risadas discretas e até o som de passos apressados de voluntários entrando e saindo. Henrique havia transformado uma das alas da casa em um espaço para planejar os projetos da futura fundação. Clara, que antes cuidava apenas das tarefas domésticas, agora passava parte do tempo auxiliando nas ideias e na organização das ações sociais. A primeira meta era simples, mas simbólica: reformar uma escola pública no bairro mais carente da cidade. Henrique colocou dinheiro, mas também sua presença. Visitava o local quase todos os dias, conversava com professores e pais de alunos, queria entender as reais necessidades. Para ele, não bastava doar, era preciso se envolver. Clara, por outro lado, cuidava da parte humana. Conversava com as famílias, ouvia histórias, levava conforto e incentivo. A cada passo do projeto, Henrique se sentia mais vivo. Pela primeira vez, via o resultado do seu trabalho de maneira diferente. O lucro agora não era medido em números, mas em sorrisos e oportunidades criadas. Ainda assim, a mudança não veio sem resistência. Dentro da própria empresa, alguns sócios começaram a questionar seu comportamento, dizendo que ele estava se distraindo e perdendo o foco dos negócios. Um deles,
Um homem ambicioso e frio, o alertou de que misturar sentimentos com trabalho era perigoso. Henrique ouviu, mas não se abalou. Disse apenas que talvez o perigo fosse viver sem sentimentos. Essa resposta correu pelos corredores e alimentou rumores. Muitos começaram a comentar que o milionário estava envolvido com a empregada, e o assunto se espalhou rapidamente. Clara percebeu as mudanças no ambiente. Sentiu os olhares, os cochichos e o desconforto. Tentou manter a postura e continuar o trabalho, mas era impossível ignorar os comentários maldosos. Um dia, ao chegar à mansão, encontrou Henrique visivelmente irritado. Ele havia ouvido um dos funcionários fazer insinuações sobre ela e exigiu respeito. Clara tentou acalmá-lo, dizendo que não valia a pena se irritar por isso. Henrique respondeu que se calar diante da injustiça é o mesmo que aceitá-la. Naquela noite, os dois ficaram conversando na varanda. A brisa trazia o cheiro da chuva recente e o som distante das ondas do mar. Henrique confessou que estava cansado de viver para agradar os outros, que durante anos se preocupou em manter uma imagem impecável enquanto se afastava de tudo que realmente importava. Clara ouviu em silêncio e, com a voz suave, disse que talvez a verdadeira liberdade fosse justamente essa, poder ser quem se é sem medo do julgamento. A partir desse diálogo, algo dentro de Henrique se consolidou. Ele decidiu que não esconderia mais sua admiração e respeito por Clara. Passou a apresentá-la oficialmente como coordenadora dos projetos sociais da Fundação. Essa decisão causou ainda mais comentários, mas ele não se importou. No entanto, as dificuldades não pararam por aí. A reforma da escola começou a enfrentar atrasos. Faltava material, os fornecedores desistiam no meio do processo e alguns funcionários sabotavam o andamento das obras por ordens de pessoas interessadas em que o projeto fracassasse. Henrique descobriu que um dos seus antigos parceiros de negócios estava envolvido. Era um homem que via a nova fase do milionário como uma ameaça à sua influência. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Vez de desistir, Henrique intensificou os esforços. Passou a supervisionar tudo pessoalmente, com a ajuda de Clara, conseguiu reverter a situação. Foram dias cansativos, de muito trabalho e tensão. Mas, quando a escola finalmente ficou pronta, o sorriso das crianças compensou tudo. Na cerimônia de inauguração, Clara discursou. Falou sobre dignidade, sobre acreditar mesmo quando tudo parece impossível. Enquanto ela falava, Henrique sentia um orgulho imenso. Naquele momento, teve certeza de que havia tomado o caminho certo. O aplauso que ecoou depois do discurso parecia confirmar isso. Mesmo com as vitórias, o coração de Henrique ainda carregava um conflito interno. Por mais que admirasse Clara, não sabia como expressar o que sentia. Tinha medo de confundir gratidão com amor, e ainda mais medo de ser rejeitado. Às vezes, se pegava observando-a em silêncio, encantado com sua força e simplicidade. Certa manhã, enquanto ela organizava documentos no escritório, ele entrou e disse que havia algo que queria lhe mostrar. Clara o seguiu até a estufa de flores nos fundos da propriedade. Lá, entre orquídeas e samambaias, havia um pequeno canteiro vazio. Henrique explicou que queria que ela escolhesse o que plantar ali, como símbolo do novo começo que estavam construindo. Clara pensou por alguns instantes e escolheu girassóis. Disse que eles sempre procuram a luz, mesmo nos dias nublados. Henrique sorriu, tocado pela metáfora. Plantaram juntos as primeiras sementes, e aquele momento se tornou um dos mais significativos para ambos. Com o passar dos meses, os girassóis cresceram, assim como a fundação. Outras pessoas começaram a se interessar em ajudar, e o projeto ganhou visibilidade nacional. Henrique foi convidado para entrevistas, matérias e palestras. Em todas, fazia questão de citar Clara como inspiração. Isso despertou tanto admiração quanto inveja. Uma jornalista ambiciosa tentou se aproveitar da história, insinuando que havia um romance proibido entre patrão e empregada. A notícia ganhou destaque, e as críticas vieram de todos os lados. Henrique se sentiu traído e frustrado, enquanto Clara ficou abalada, temendo que tudo que construíram fosse destruído por fofocas. Mesmo assim, ele decidiu enfrentar a situação com transparência. Concedeu uma entrevista explicando que não havia vergonha alguma em reconhecer o valor de alguém humilde, e que a sociedade precisava aprender a olhar para as pessoas pelo que são, não pelo que têm.
Suas palavras emocionaram o público, e a repercussão se reverteu a favor deles. Clara, emocionada, agradeceu a ele por defendê-la, mas também disse que talvez fosse hora de se afastar um pouco para que os dois pudessem refletir. Henrique entendeu, embora aquilo o machucasse profundamente. Durante o tempo de afastamento, ele percebeu o quanto Clara havia se tornado essencial em sua vida. A mansão voltou a parecer fria, o trabalho perdeu o brilho e até os girassóis pareciam murchar. Começou a escrever cartas que nunca enviava, tentando colocar em palavras tudo o que sentia. Enquanto isso, Clara dedicou-se ao trabalho na fundação à distância, mas sentia falta dele todos os dias. Certa tarde, ao visitar a escola reformada, uma menina se aproximou e entregou-lhe um desenho de 2 girassóis lado a lado. Disse que o professor contou a história de como foram plantados. Clara sorriu e entendeu que não havia mais razão para fugir. Decidida, voltou à mansão. Encontrou Henrique no jardim, justamente diante dos girassóis. Ele estava pensativo, com o olhar perdido no horizonte. Quando a viu, ficou em silêncio por um instante, como se temesse que fosse apenas uma lembrança. Ela se aproximou devagar e disse que sentia falta dali, das flores, da rotina e dele. Henrique respirou fundo e respondeu que também sentia falta de tudo isso, mas principalmente dela. Foi a primeira vez que admitiu o que realmente sentia. Clara olhou para ele com ternura e disse que o tempo havia mostrado que já estava claro desde o início, que ambos precisavam um do outro, não por necessidade, mas por escolha. Henrique segurou suas mãos e prometeu que nunca mais deixaria que as opiniões alheias interferissem no que tinham. A sinceridade em seus olhos fez Clara sorrir. Naquela tarde, o vento soprou mais leve, as flores pareciam mais vivas, e o som do mar ao longe soava como uma canção. A vida deles havia mudado por completo, e o que começou como um simples gesto de compaixão agora se tornava uma história de amor e recomeço. A partir daquele dia, o jardim passou a ser um símbolo para ambos. Ali, entre girassóis e lembranças, decidiram seguir em frente, juntos, prontos para enfrentar o que viesse, com a certeza de que as mudanças mais verdadeiras nascem de dentro. Os meses seguintes consolidaram um novo rumo da vida de Henrique. O homem que antes vivia isolado em seu império de vidro agora caminhava de mãos dadas com Clara em projetos que transformavam realidades. A fundação cresceu mais do que esperavam. Recebia doações de empresários, voluntários de todo o estado e até o apoio da prefeitura. O nome de Henrique passou a ser associado à generosidade e à renovação, e não apenas à fortuna. Mas junto com o sucesso, vieram as pressões. O ritmo de trabalho aumentou, os compromissos se multiplicaram e, inevitavelmente, o tempo livre ficou escasso. Henrique, acostumado a controlar tudo, começou a se sobrecarregar. Passava noites em claro revisando relatórios e planejando expansões. Clara o observava preocupada, tentando convencê-lo de que o propósito da fundação não era apenas crescer, mas permanecer humana. Certa manhã, durante uma reunião, um grande investidor ofereceu uma parceria tentadora: transformar a fundação em uma instituição privada de impacto social, com participação de várias empresas. A proposta era lucrativa e ambiciosa, mas também exigia abrir mão de parte do controle e da essência que haviam construído. Henrique ficou dividido. A mente empresarial lhe dizia para aceitar, mas o coração, moldado pelas experiências com Clara, temia que o projeto perdesse sua alma. Essa indecisão começou a criar tensão entre os dois. Clara acreditava que a fundação devia manter-se fiel à simplicidade que os uniu, enquanto Henrique via na proposta uma oportunidade de alcançar mais pessoas. As conversas ficaram mais sérias, as diferenças mais claras. Ele se irritava quando ela lembrava de onde tudo começou, e ela sofria ao vê-lo novamente se deixando levar pelo mundo dos negócios. Numa noite chuvosa, após uma longa discussão, Clara decidiu se afastar temporariamente. Disse que precisava respirar e entender se ainda havia espaço para ela naquele novo universo que ele estava construindo. Henrique tentou impedi-la, mas entendeu que não podia obrigá-la a ficar. Os dias seguintes foram duros. A mansão, novamente silenciosa, parecia carregar o peso das decisões mal resolvidas. Henrique tentava se concentrar no trabalho, mas a ausência dela o acompanhava como uma sombra. Voltava ao jardim dos girassóis todos os dias, observava as flores e lembrava do que Clara havia dito sobre procurar a luz mesmo nos dias nublados. Enquanto isso, Clara se hospedou na casa da mãe. Retomou a simplicidade da vida que conhecia, mas sentia um vazio. Tentava se convencer de que havia feito certo, mas cada gesto, cada lembrança de Henrique,
a fazia duvidar. A mãe, sábia e serena, a aconselhou a ouvir o coração. Disse que o amor, quando é verdadeiro, sobrevive até as tempestades mais fortes. 3 semanas se passaram até que Henrique tomou uma decisão. Rejeitou o acordo milionário e anunciou publicamente que a fundação permaneceria independente. Explicou que a missão não era acumular mais poder, e sim multiplicar esperança. O discurso emocionou a todos, mas ele sabia que as palavras só teriam sentido se também curassem o que estava partido dentro dele. Depois da coletiva, dirigiu-se sem avisar até a casa de Clara. Chegou ao entardecer. O céu tinha o tom alaranjado de um pôr do sol de verão, e o cheiro de bolo saindo do forno escapava pela janela. Quando ela abriu a porta, ficou em silêncio, surpresa por vê-lo ali. Ele estava diferente, com o semblante cansado, mas o olhar decidido. Henrique pediu para conversar. Disse que havia entendido que crescer não significa perder a essência, e que tudo que conquistou só fazia sentido com ela ao seu lado. Contou sobre a decisão de rejeitar a proposta e confessou que não suportava a ideia de ver a fundação seguir sem o toque humano que ela dava a cada ação. Clara ouviu com lágrimas nos olhos. Disse que nunca quis se afastar dele, mas que temia vê-lo repetir os mesmos erros do passado. Henrique segurou suas mãos e respondeu que, pela primeira vez, havia entendido que o verdadeiro poder é saber ceder. A conversa se estendeu até o início da noite. Lá fora, as cigarras cantavam, e o ar quente trazia lembranças dos primeiros dias em que se conheceram. Quando Henrique se despediu, Clara o acompanhou até o portão. Ele perguntou se ainda havia uma chance de recomeçarem, e ela respondeu que talvez o amor precise de pausas para se fortalecer. No dia seguinte, Clara voltou à fundação. Foi recebida com aplausos pelos funcionários e com um sorriso contido de Henrique. Eles retomaram o trabalho, agora com mais cumplicidade e equilíbrio. O tempo passou, e o projeto continuou a florescer. A fundação inaugurou um centro de capacitação profissional, uma cozinha comunitária e uma biblioteca aberta ao público. Henrique e Clara trabalhavam lado a lado, e embora a relação entre eles ainda fosse envolta em discrição, todos percebiam o laço profundo que existia. Porém, a tranquilidade durou pouco. Um antigo sócio de Henrique, descontente com a influência positiva que ele vinha ganhando, decidiu sabotar a imagem da fundação. Usou contatos para espalhar boatos de desvio de verba e manipulação de doações. Em poucos dias, as notícias negativas começaram a circular nos jornais e redes sociais. Henrique ficou indignado, mas sabia que agir com raiva seria um erro. Clara, sempre serena, sugeriu que eles provassem o contrário com transparência. Organizaram uma coletiva, abriram as contas da fundação e convidaram jornalistas para conhecerem o trabalho de perto. A visita foi um sucesso. As famílias beneficiadas contaram suas histórias, crianças mostraram os livros que agora podiam ler e trabalhadores falaram sobre as oportunidades recebidas. A verdade apareceu, e a reputação de Henrique se fortaleceu ainda mais. Mas o episódio deixou marcas. Ele percebeu que o sucesso sempre viria acompanhado de testes e que precisaria estar preparado. Mesmo com as dificuldades, o amor entre ele e Clara amadureceu. Não havia mais declarações impulsivas, e sim gestos sinceros. Um olhar bastava para que se entendessem. Certa noite, enquanto caminhavam pelo jardim, Clara notou que um dos girassóis estava curvado, quase quebrado. Henrique se aproximou e o ergueu com cuidado. Disse que às vezes é preciso sustentá-lo até que o sol volte a brilhar. Clara sorriu, entendendo que ele não falava apenas da flor, mas de tudo o que haviam vivido. Meses depois, o projeto da fundação foi reconhecido nacionalmente. Henrique recebeu uma homenagem por sua contribuição social e fez um discurso que emocionou o país. Falou sobre como o amor e a compaixão podem mudar não apenas vidas, mas também o rumo de quem as pratica. Ao final, agradeceu a uma mulher que, segundo suas palavras, o ensinou a ver beleza até nas sobras da vida. Clara, sentada na plateia, sentiu o coração pulsar forte. As palavras dele ecoavam dentro dela como um convite silencioso ao recomeço. Quando o evento terminou, Henrique desceu do palco e caminhou em sua direção. O público observava, curioso. Ele parou diante dela e estendeu a mão. Disse que aquela vitória era de ambos e que não queria mais esperar para viver o que sentiam. Clara segurou a mão dele e levantou-se. O salão inteiro aplaudiu, mas naquele instante, o mundo pareceu silenciar para os dois. Era o reconhecimento não apenas de um amor, mas de uma transformação construída com coragem e verdade. Depois da cerimônia,
voltaram juntos para a mansão. O vento soprava leve, as luzes da cidade piscavam ao longe e o cheiro do mar completava o cenário. No jardim, os girassóis estavam mais altos do que nunca, iluminados pelo luar. Henrique olhou para eles e depois para Clara. Disse que, de todas as coisas que plantou na vida, nenhuma floresceu tão bonita quanto que tinham. Ela respondeu que o amor só floresce quando é regado com respeito e paciência. Ele concordou, sorrindo. E ali, sob o céu tranquilo, prometeram que jamais deixariam que o orgulho ou o medo apagassem a luz que encontraram juntos. O homem que um dia viveu cercado por muros de solidão agora compreendia que as maiores fortunas do mundo não estão em cofres, mas em corações que se permitem amar e recomeçar. A fundação continuava crescendo em ritmo constante, mas sem perder o propósito que a tornava especial. Henrique havia aprendido a delegar, confiar e, acima de tudo, equilibrar o coração com a razão. As manhãs já não começavam com relatórios e reuniões apressadas, e sim com caminhadas pelo jardim ao lado de Clara. O silêncio entre eles não era de distância, mas de plenitude. Certa manhã, durante uma visita a uma comunidade carente onde a fundação mantinha projetos de alfabetização, Henrique se deparou com uma cena que o tocou profundamente. Um menino, de no máximo 10 anos, distribuía pães entre outras crianças. Quando perguntaram de onde vinham aqueles alimentos, ele respondeu que guardava o lanche que recebia todos os dias para dividir com quem não tinha. Henrique se viu naquele garoto. Era como olhar para o reflexo de uma bondade inocente, sem cálculo nem interesse. Naquela noite, contou a história Clara, e juntos decidiram criar um novo programa, o Sementes de Luz, destinado a incentivar crianças e adolescentes a participarem de ações solidárias em suas próprias comunidades. O projeto rapidamente ganhou destaque, e centenas de jovens se inscreveram. Henrique via nisso um legado que iria muito além de seu nome. A imprensa passou a retratar o milionário de uma forma diferente. Antes, era um empresário poderoso e reservado. Agora, era o homem que havia usado sua fortuna para curar feridas invisíveis da sociedade. Mas, apesar do reconhecimento público, Henrique sabia que o maior prêmio de todos estava em sua vida pessoal. Clara e ele finalmente viviam uma relação estável, serena e sincera. Não havia promessas mirabolantes nem gestos teatrais. O amor dele se manifestava nas pequenas coisas, em um café servido pela manhã, em um olhar cúmplice durante uma reunião, ou em uma simples caminhada de mãos dadas ao entardecer. No entanto, a tranquilidade foi novamente desafiada quando Henrique recebeu uma carta inesperada. Era de seu pai, com quem não falava há mais de 20 anos. O velho empresário, que sempre priorizou os negócios e nunca aceitou o lado mais humano do filho, agora pedia para vê-lo. Estava doente e queria consertar o que o tempo havia quebrado. Henrique ficou abalado. Durante dias, guardou a carta em uma gaveta, incapaz de decidir o que fazer. O passado ainda doía, e a lembrança das palavras duras do pai o assombrava. Clara percebeu a inquietação e o incentivou a ir. Disse que o perdão liberta, não por quem errou, mas por quem o oferece. Alguns dias depois, Henrique viajou até a fazenda onde havia crescido. O lugar parecia congelado no tempo. As mesmas árvores, a mesma cerca de madeira, o mesmo silêncio entre as paredes antigas. Quando entrou, viu o pai sentado em uma poltrona, mais frágil do que jamais imaginara. O encontro foi silencioso no início. Ambos pareciam procurar palavras que fizessem sentido depois de tantos anos. O pai foi o primeiro a falar. Disse que havia sido um homem duro e orgulhoso, e que só agora, ao sentir a proximidade da morte, entendia o valor do que o filho tentava ensinar. Pediu perdão por ter se afastado e confessou que acompanhava, à distância, o trabalho da fundação. Disse que sentia orgulho do homem em que Henrique havia se transformado. As lágrimas vieram sem que ele pudesse evitar. Henrique se aproximou, segurou as mãos trêmulas do pai e respondeu que, apesar de tudo, nunca deixou de amá-lo. Passaram horas conversando, lembrando do passado e das oportunidades perdidas. Antes de se despedirem, o pai lhe entregou um relógio antigo, o mesmo que Henrique lembrava de ver em seu pulso quando criança. Disse que era o símbolo do tempo que já não podiam recuperar, mas que ainda havia tempo para o perdão. De volta à cidade, Henrique sentiu um peso sair dos ombros. Pela primeira vez em anos, dormiu em paz. Quando contou a Clara sobre o encontro, ela sorriu com ternura e disse que agora ele estava completo. O tempo passou, e o relacionamento entre os dois se fortaleceu ainda mais. Certo dia, durante uma confraternização na fundação,
Henrique surpreendeu Clara diante de todos. Em meio a flores e aplausos, ajoelhou-se e pediu sua mão em casamento. O gesto simples, porém carregado de emoção, foi recebido com lágrimas e alegria por todos os presentes. Clara, emocionada, aceitou. O casamento foi discreto, realizado no jardim da mansão, cercado pelos girassóis que haviam testemunhado o início de tudo. Amigos, funcionários e crianças beneficiadas pela fundação participaram da cerimônia. O clima era de amor genuíno e gratidão. Henrique fez um discurso que comoveu até os mais céticos. Disse que a vida lhe havia ensinado que o verdadeiro luxo é poder dividir o que se tem, e que a maior riqueza que conquistou foi o amor de Clara. Após o casamento, decidiram fazer uma viagem curta para o litoral, longe da rotina. Durante os dias à beira-mar, caminhavam descalços pela areia, riam de lembranças antigas e sonhavam com o futuro. Clara dizia que queria construir um abrigo para idosos abandonados, e Henrique prometeu ajudá-la a tornar isso real. Quando voltaram, começaram imediatamente um novo projeto. O lar recebeu o nome de Casa Girassol e se tornou um dos espaços mais acolhedores da cidade. Ali, idosos reencontravam a dignidade e o amor que o tempo havia lhes negado. Henrique e Clara passavam tardes inteiras conversando com eles, ouvindo histórias, rindo de lembranças e aprendendo sobre paciência e fé. Em uma dessas tardes, um senhor de cabelos brancos chamado Joaquim contou a Henrique que havia sido empresário, mas que, ao perder a família, desistiu da vida. Disse que via em Henrique o homem que ele gostaria de ter sido se tivesse tido a chance de recomeçar. Aquilo tocou fundo em seu coração. Mais do que nunca, ele entendeu que cada gesto, cada ação, deixava um rastro de esperança no mundo. O tempo foi generoso com eles. Os anos passaram, e o casal construiu não apenas uma vida, mas um legado. A fundação se expandiu para outros estados, e a Casa Girassol se transformou em referência de cuidado e amor. Henrique, agora com os cabelos grisalhos, mantinha o mesmo brilho no olhar de quando decidiu mudar sua história. Certa manhã, ele acordou cedo, olhou pela janela e viu Clara no jardim, cuidando das flores. O sol nascia e banhava o rosto dela em um tom dourado. A cena o fez lembrar do dia em que a viu pela primeira vez, comendo as sobras escondida, e de como aquele instante mudou tudo. Aproximou-se em silêncio, envolveu-a por trás e sussurrou que, se pudesse voltar no tempo, viveria tudo de novo, cada desafio, cada lágrima, cada recomeço, só para chegar até aquele momento. Clara virou-se e respondeu que o destino é generoso com quem ama de verdade. Nos anos seguintes, os dois passaram a se dedicar mais à vida simples. Continuaram apoiando os projetos, mas com um ritmo mais tranquilo. Henrique se tornou mentor de jovens empreendedores sociais, ensinando que o sucesso só tem valor quando é compartilhado. Num fim de tarde, sentados no mesmo banco do jardim onde tantas conversas haviam acontecido, Clara segurou sua mão e disse que a vida deles parecia um girassol. Começou de forma improvável, sobreviveu a tempestades, mas sempre buscou o sol. Henrique sorriu e respondeu que ela era a luz que o guiou desde o início. Enquanto o céu se tingia de tons alaranjados, ele percebeu que finalmente havia encontrado o que sempre buscou, não nos negócios, nem nas cifras, mas no amor, na paz e na certeza de que, por mais simples que seja um gesto, ele pode mudar o destino de alguém. E assim, o milionário que um dia flagrou sua empregada comendo sobras escondidas se tornou o homem que aprendeu o verdadeiro valor da partilha. Sua história, marcada por reviravoltas e emoções, provava que não existe riqueza maior do que amar e ser amado com verdade. O tempo seguia seu curso, e a vida de Henrique estava em uma fase de profunda serenidade. A fundação florescia com novos projetos, Clara era o equilíbrio de seu dia a dia, e o lar Casa Girassol havia se tornado uma referência nacional de solidariedade. O homem que antes vivia cercado de luxo e solidão agora era conhecido por sua generosidade e sabedoria. Mas o destino, como sempre, guardava novos desafios, e dessa vez, seriam diferentes de todos que ele havia enfrentado antes. Em uma manhã chuvosa, Henrique foi convidado para palestrar em uma universidade de São Paulo sobre ética e responsabilidade social. A plateia estava cheia de jovens ansiosos para ouvir o homem que transformará sua fortuna em esperança. Durante sua fala, ele contou sobre a importância de enxergar a humanidade por trás das aparências, sobre como o ato de estender a mão pode mudar o rumo de uma vida. Quando terminou, o auditório o aplaudiu de pé. Entre os espectadores, uma jovem se aproximou com lágrimas nos olhos. Disse que havia sido uma das crianças beneficiadas pelos programas da fundação e que, graças a ele, se tornará a primeira da família a cursar uma universidade.
Aquelas palavras tocaram fundo. Henrique percebeu que seu trabalho havia ultrapassado barreiras que ele nem imaginava. Clara, que o acompanhava, enxugou discretamente as lágrimas e disse que aquele era apenas o começo de um novo capítulo. Inspirado, Henrique decidiu ampliar o alcance da fundação para outras regiões do Brasil, especialmente para o sertão nordestino, onde comunidades inteiras ainda lutavam por condições básicas de vida. Os meses seguintes foram intensos. As viagens ao Nordeste revelaram realidades duras, mas também um povo de fé inabalável. Henrique se encantou com a cultura local, com a força das mulheres que carregavam água por quilômetros, com as festas de São João, as danças, o cheiro de café coado em fogão de lenha. A simplicidade daquelas pessoas lembrava a ele de onde tudo começou. Certa vez, durante uma visita a uma pequena vila, uma senhora idosa o convidou para entrar em sua casa de barro e lhe ofereceu um pedaço de bolo de milho e um café quente. Ao conversar com ela, descobriu que a mulher cuidava sozinha de 4 netos, e mesmo com pouco, ainda encontrava forças para ajudar os vizinhos. Henrique se sentiu comovido e decidiu criar um programa de microcrédito voltado para mulheres chefes de família em áreas rurais. Chamou o projeto de Raízes de Esperança. Clara assumiu a coordenação e viajou com ele em cada etapa. Juntos, enfrentaram estradas de terra, calor escaldante e noites em hospedagem simples. Henrique, acostumado a hotéis de luxo, se viu dormindo em redes e comendo à beira de fogueiras. Mas, para sua surpresa, ele se sentia mais vivo do que nunca. Entretanto, nem tudo corria de forma tranquila. Com o sucesso crescente da fundação, começaram a surgir críticas e desconfianças. Um grupo de empresários, incomodado com a influência social de Henrique, tentou manchar sua imagem, alegando que ele usava os projetos para escapar de impostos. Reportagens distorcidas começaram a circular, e o nome dele foi parar nos noticiários. Foi um golpe duro. Durante alguns dias, Henrique se fechou em silêncio. Clara insistia que ele não se deixasse abater, mas ele temia que todo o trabalho e a confiança das pessoas fossem destruídos. Um de seus antigos colegas de negócios, agora seu maior rival, estava por trás das acusações. A ironia é que esse homem fora um dos que o chamaram de sonhador e tolo por investir em causas sociais. Henrique, porém, decidiu enfrentar a situação com calma e verdade. Convocou uma coletiva de imprensa, apresentou documentos, relatórios, auditorias independentes e convidou jornalistas a visitarem pessoalmente os projetos da fundação. Dias depois, as reportagens falsas perderam força. A opinião pública se voltou novamente a seu favor, e até seus antigos críticos reconheceram sua integridade. A vitória, no entanto, teve seu preço. Henrique se viu exausto, física e emocionalmente. Clara o convenceu a tirar um tempo para si. Foram passar algumas semanas em uma pequena pousada em Campos do Jordão, cercada por araucárias e o perfume do pinho molhado. As manhãs eram frias, e as noites vinham acompanhadas de risadas, conversas à beira da lareira e o som distante do vento. Durante essa pausa, Henrique refletiu sobre sua jornada. Lembrou-se do homem arrogante e distante que havia sido, do vazio que o cercava mesmo entre paredes luxuosas, e de como tudo mudou por causa de um gesto tão simples quanto ver alguém com fome. Percebeu que o mundo não havia mudado de repente, ele é que havia aprendido a olhar de outro jeito. Certa noite, Clara trouxe um caderno novo e sugeriu que ele escrevesse suas memórias. Disse que as pessoas precisavam conhecer a transformação de dentro para fora, não apenas os resultados. Henrique começou a escrever, e cada página parecia uma confissão. Contava sobre as culpas, os medos, as descobertas, as quedas e os recomeços. Ao terminar, percebeu que aquele livro não era apenas sua história, mas o reflexo da vida de muitos que aprenderam a recomeçar. Meses depois, o livro foi publicado e rapidamente se tornou um sucesso. Leitores de todas as idades se emocionaram com a sinceridade do relato. Em uma das dedicatórias, Henrique escreveu: "Não é o dinheiro que define um homem, mas o que ele faz com o que tem." Com o tempo, o projeto Raízes de Esperança se consolidou, ajudando milhares de famílias. Henrique passou a visitar periodicamente as comunidades beneficiadas, e em cada viagem encontrava novos motivos para continuar. Mas algo dentro dele começou a mudar novamente. Percebeu que estava pronto para passar o bastão. A fundação, que havia nascido de uma história de dor e transformação, agora era uma instituição sólida, com jovens comprometidos e apaixonados pela causa. Durante uma reunião, anunciou que deixaria a presidência para assumir um papel de conselheiro. Clara o apoiou, dizendo que era o momento certo.
Com mais tempo livre, decidiram transformar parte da mansão em um centro cultural aberto à comunidade. O espaço passou a receber exposições, cursos e eventos sociais. Crianças que antes só viam o portão de longe agora brincavam no jardim. A antiga residência, símbolo de isolamento e poder, se tornará um lugar de convivência e aprendizado. Em uma tarde de primavera, Henrique caminhava pelo jardim e observava o pôr do sol refletindo nas flores. Um grupo de crianças corria, rindo, enquanto uma banda tocava uma música suave. Clara se aproximou, segurando 2 xícaras de chá. Ele olhou em volta e disse que nunca imaginou que veria aquele lugar cheio de vida. Ela respondeu que o verdadeiro milagre não era o que ele havia construído, mas o que ele havia se tornado. Henrique sorriu e disse que, se existia uma lição em tudo, era a de que a riqueza não serve para erguer muros, mas para abrir portas. Aquele era o seu legado, o que deixaria para as próximas gerações. O tempo passou mais um pouco, e o casal continuou unido, agora com cabelos prateados e olhares serenos. As visitas à fundação tornaram-se menos frequentes, mas cada vez mais emocionantes. Quando as pessoas o viam chegar, ainda o chamavam de senhor, mas falavam com carinho, como quem conversa com um amigo. Em uma cerimônia especial, a prefeitura da cidade homenageou Henrique e Clara pela contribuição social. O auditório estava lotado, e o público se levantou para aplaudir quando os dois subiram ao palco. Henrique fez um discurso simples, mas profundo. Disse que a vida é generosa com quem aprende a dividir, e que cada ato de bondade, por menor que pareça, pode acender uma chama no coração de alguém. Quando desceu do palco, foi abraçado por dezenas de pessoas, muitas das quais ele ajudara ao longo dos anos. Era como se o passado inteiro se unisse naquele momento de gratidão. Naquela noite, de volta à mansão, Clara preparou o jantar preferido dele: arroz, feijão, legumes e um pedaço de frango grelhado. Henrique sorriu ao ver a simplicidade da refeição e comentou que era curioso como, no fim das contas, as sobras que um dia pareciam vergonha agora representavam o início de tudo. Eles brindaram à vida, ao amor e à chance de recomeçar quantas vezes fossem necessárias. E quando o silêncio da noite se instalou, Henrique olhou para Clara e disse que, se um dia alguém contasse sua história, queria que dissesse apenas que ele aprendeu o valor de um prato de comida e o poder de um gesto de compaixão. Os anos seguintes trouxeram uma rotina confortável, mas longe de ser monótona. Henrique e Clara mantinham o equilíbrio entre a vida pessoal e os projetos sociais que haviam construído. O Jardim dos Girassóis, símbolo de seu amor e recomeço, continuava a florescer, lembrando diariamente o caminho que percorreram juntos. Cada girassol parecia uma memória viva, uma lembrança de perseverança, bondade e transformação. Henrique dedicava suas manhãs a reuniões estratégicas com os novos coordenadores da fundação, transmitindo conhecimentos e ensinando a importância de manter a essência do projeto. Clara supervisionava os programas sociais, cuidava do Lar Casa Girassol e coordenava o Centro Cultural. Embora ocupados, nunca deixaram de reservar tempo para pequenas escapadas ou momentos a dois. Certa manhã de outono, durante uma visita a uma comunidade que havia sido contemplada pelo programa Raízes de Esperança, Henrique percebeu o impacto real de suas ações. Uma mulher, que antes trabalhava vendendo balas na rua, havia aberto seu próprio pequeno negócio e estava contratando jovens da comunidade para ajudá-la. Ela agradeceu pessoalmente, dizendo que a confiança e a oportunidade oferecida pela fundação haviam mudado completamente sua vida. Henrique sentiu um misto de orgulho e emoção, lembrando-se de seus próprios desafios e de como cada decisão tomada ao longo dos anos tinha construído aquele resultado. Enquanto isso, Clara organizava atividades culturais para crianças e adolescentes. Pinturas, peças de teatro e apresentações musicais ocupavam as tardes. Um grupo de jovens, inspirados pelo exemplo de Henrique, começou a criar projetos comunitários independentes. Essa rede de solidariedade gerava entusiasmo e mostrava que o impacto da fundação se multiplicava. Apesar do sucesso e da estabilidade, surgiram novos desafios. Uma seca prolongada no interior do estado prejudicou as comunidades beneficiadas, dificultando o acesso à água potável e alimentos. Henrique se viu diante de um dilema: redirecionar parte dos recursos da fundação para ações emergenciais, o que atrasaria outros projetos planejados, ou manter o cronograma e correr o risco de deixar pessoas em dificuldades imediatas. Ele consultou Clara, e juntos decidiram que a prioridade era salvar vidas e proporcionar dignidade, mesmo que significasse sacrifícios temporários. O casal organizou equipes para distribuir água, alimentos e remédios.
Foram dias intensos, de viagem em estradas ruins, calor extremo e desafios logísticos. Mas cada sorriso das crianças e cada abraço de gratidão reforçavam a certeza de que haviam tomado a decisão certa. Henrique, acostumado a desafios empresariais, percebeu que o trabalho social exigia não apenas estratégia, mas também empatia e paciência. Entre os desafios, Henrique também enfrentava um conflito pessoal. Apesar de ter conquistado paz e amor, às vezes se questionava se havia feito o suficiente. Revisitava momentos de sua juventude, lembrava-se das oportunidades desperdiçadas, das palavras duras que proferira no passado e dos erros que o levaram à solidão inicial. Essas reflexões eram silenciosas, mas profundas. Clara, percebendo sua inquietação, dizia sempre que o legado não se mede pelo passado, mas pelo que se planta no presente. Durante uma tarde de primavera, Henrique recebeu a visita de antigos colegas de negócios. Um deles, agora empresário bem-sucedido, admitiu que o havia subestimado. Confessou que nunca imaginou que o homem que ele considerava obcecado por cifras pudesse se tornar um exemplo de generosidade e liderança ética. Henrique ouviu, sorrindo, e respondeu que todos têm capacidade de mudança. Às vezes, só é preciso coragem para dar o primeiro passo. Enquanto isso, a relação com Clara continuava crescendo em profundidade. Eles aprenderam a lidar com pequenas divergências com diálogo e compreensão, transformando cada desafio em oportunidade de fortalecer a parceria. As conversas no Jardim dos Girassóis tornaram-se rotina, onde compartilhavam sonhos, preocupações e planos futuros. Certa tarde, enquanto caminhavam pela propriedade, Henrique parou diante de um novo canteiro de flores e disse que gostaria de plantar algo que representasse toda a jornada deles. Clara escolheu rosas amarelas, símbolo de amizade, alegria e novos começos. Plantaram juntos, lembrando-se de cada passo que os levou até aquele momento. No campo da fundação, surgiram novos programas de capacitação profissional e educação tecnológica. Henrique contratou jovens talentos para implementar essas iniciativas, reforçando a ideia de que a fundação não apenas ajudava, mas também empoderava. Clara acompanhava cada passo, garantindo que o espírito humano permanecesse no centro de tudo. A imprensa continuava a acompanhar suas atividades, mas agora com respeito e admiração. Artigos destacavam a transformação que Henrique promovia, não apenas nas comunidades atendidas, mas também na forma como conduzia sua vida e seus negócios. Ele se tornou uma referência de ética, humanidade e liderança inspiradora. Mesmo com tantas responsabilidades, Henrique e Clara nunca abandonaram os momentos simples. Às vezes, sentavam-se à beira da piscina da mansão, tomando chá e observando o pôr do sol. Em outras ocasiões, caminhavam pelas ruas do bairro, conversando com moradores e participando de eventos comunitários. Esses momentos, simples e despretensiosos, eram os que mais fortaleciam seu vínculo. O tempo trouxe também novas amizades e conexões. Henrique recebeu jovens empreendedores sociais de diferentes estados, que buscavam orientação e inspiração. Ele compartilhava experiências, contava histórias do início da fundação e oferecia conselhos baseados em erros e acertos. Clara, por sua vez, orientava os projetos culturais, garantindo que o aprendizado humano estivesse sempre presente. Em um dia de verão, a fundação organizou uma grande festa comunitária. Barracas de comida típica, apresentações musicais, exposições de artesanato e atividades para crianças tornaram o evento memorável. Henrique e Clara caminharam entre os participantes, abraçando, conversando e sorrindo. As pessoas os viam não apenas como figuras públicas, mas como parte da própria comunidade, alguém que se importava de verdade. À medida que o tempo passava, Henrique compreendeu que o maior legado que podia deixar não estava nos prédios, nas doações ou nos programas, mas nas vidas transformadas, nas oportunidades criadas e na esperança semeada. Cada gesto, cada decisão, cada escolha tomada ao longo de sua vida tinha construído uma narrativa de coragem, amor e humanidade. Em uma noite silenciosa, após um dia cheio de atividades, Henrique e Clara sentaram-se no jardim. Olharam para os girassóis e as rosas, sentiram o perfume das flores e ouviram o som distante do mar. Henrique disse que, finalmente, sentia que tudo havia feito sentido. Clara sorriu, segurou sua mão e disse que o verdadeiro significado da vida estava exatamente ali, na conexão entre as pessoas, na empatia, no amor compartilhado e na coragem de transformar o mundo à sua volta. Eles permaneceram ali, lado a lado, em silêncio, apreciando a paz conquistada após anos de desafios e reviravoltas. Henrique sabia que a história dele,
que começou com um simples gesto de compaixão, havia se tornado um exemplo de transformação e esperança. E naquele momento, ele compreendeu que, apesar de tudo, a vida sempre reserva novas flores para aqueles que cultivam com amor e dedicação. A vida de Henrique e Clara atingiram uma harmonia rara. Após anos de desafios, reviravoltas e conquistas, eles encontraram um ritmo que equilibrava amor, trabalho e realizações sociais. A fundação, que começara com poucos recursos e muita determinação, agora era uma instituição respeitada em todo o Brasil, e o Lar Casa Girassol se consolidara como referência de acolhimento e dignidade para idosos. Mas mesmo com toda a estabilidade, a vida ainda reservava surpresas que colocariam à prova tudo o que haviam construído. Em uma manhã ensolarada, Henrique recebeu uma carta inesperada. Vinha de um grupo de jovens empreendedores sociais que haviam participado dos programas da Fundação anos antes. Contavam que, inspirados pelo legado dele, estavam criando projetos inovadores em várias cidades, focando em educação, sustentabilidade e inclusão social. Henrique sentiu uma alegria profunda. Cada iniciativa mostrava que seu trabalho estava se multiplicando, criando ondas de transformação muito além do que ele e Clara poderiam alcançar sozinhos. Clara entrou na sala enquanto ele lia a carta e sorriu, percebendo a emoção nos olhos dele. Disse que cada história daquela carta era uma prova de que o amor, o cuidado e a persistência tinham um poder que ultrapassa gerações. Henrique concordou, e juntos decidiram que era hora de lançar um programa de mentoria formal, conectando os jovens com os líderes que queriam transformar o mundo. Enquanto organizavam os detalhes, uma visita inesperada trouxe lembranças do passado. Uma das crianças que Henrique havia encontrado na primeira comunidade beneficiada pelos projetos da Fundação agora era uma jovem adulta bem-sucedida, estudando em uma universidade renomada e retornando para ensinar outros jovens. Ela contou que, por causa do apoio recebido anos atrás, nunca perdeu a esperança. Henrique se emocionou e percebeu que cada gesto de generosidade, cada decisão tomada com empatia, havia criado raízes profundas. Mesmo com a felicidade crescente, Henrique enfrentou um conflito interno. Durante toda a vida, a preocupação em acertar, em fazer tudo perfeitamente, sempre o acompanhou. Agora, com tantos projetos em andamento, ele sentia medo de não estar presente o suficiente para Clara, de que a rotina e as responsabilidades apagassem a magia do que construíram juntos. Clara, percebendo seu desconforto, segurou suas mãos e disse que o verdadeiro amor se fortalece nas ações pequenas, no cuidado constante e no respeito mútuo. Com o coração mais leve, Henrique passou a focar na qualidade do tempo, e não apenas na quantidade de compromissos. Caminhadas ao amanhecer, conversas à beira do jardim, momentos de silêncio compartilhado e risadas inesperadas tornaram-se parte da rotina. Os girassóis, testemunhas silenciosas de sua história, continuavam a florescer, simbolizando força, esperança e constância. Certa tarde, enquanto revisava documentos de um novo projeto de expansão, Henrique percebeu que uma antiga parceria, rejeitada no passado, estava novamente disponível. Mas desta vez, não se tratava de poder ou lucro, era uma oportunidade de levar educação e cultura a comunidades isoladas, sem alterar os valores da fundação. Ele e Clara decidiram aceitar, mas com regras claras. Cada ação deveria preservar a essência humana que sempre norteara seus trabalhos. A preparação para essa nova fase exigiu viagens, reuniões e ajustes estratégicos. Ao mesmo tempo, Henrique enfrentou pequenos obstáculos: burocracia, desconfiança de algumas autoridades locais e limitações logísticas. Em todos os momentos, Clara foi seu apoio, lembrando de que paciência e empatia eram tão essenciais quanto o planejamento. Cada vitória conquistada, cada etapa superada, vinha acompanhada de esforço e dedicação visíveis. Enquanto expandiam os projetos, Henrique recebeu uma homenagem inesperada. A prefeitura local quis reconhecer publicamente sua contribuição social, convidando para um evento que reuniria todos os beneficiados pelos programas da Fundação. Ao chegar, viu centenas de crianças, jovens e idosos aplaudindo, sorrindo e contando histórias de transformação. Cada rosto era um reflexo do impacto que sua vida, aliada de Clara, havia gerado. Durante o evento, um momento simbólico marcou a todos. Henrique e Clara plantaram juntos uma árvore no centro da praça, representando a continuidade do legado. O ato simples, mas cheio de significado, emocionou cada pessoa presente. Henrique percebeu que, ao longo dos anos, aprenderá que a verdadeira riqueza não estava nas posses, mas nas sementes de amor e esperança que se plantam no coração das pessoas. A noite caiu, e a cerimônia terminou com um espetáculo de luzes e música. Henrique e Clara caminharam pelo jardim da praça,
observando o brilho nos olhos de cada participante. Ele segurou sua mão e disse que, apesar de tudo que haviam vivido, aquele momento era prova de que cada obstáculo, cada reviravolta, cada desafio enfrentado havia valido a pena. Clara sorriu, sentindo-se completamente conectada a ele, e respondeu que a vida é generosa com quem ama com sinceridade e trabalha com dedicação. Nos dias seguintes, Henrique dedicou-se à fundação com ainda mais entusiasmo, mas sempre lembrando de reservar tempo para Clara. Juntos, começaram a planejar uma nova iniciativa, um centro de educação ambiental que ensinasse crianças e jovens a respeitar e cuidar da natureza. Cada detalhe era pensado para que fosse acessível, educativo e inspirador. O projeto exigiu meses de trabalho, mas quando finalmente foi inaugurado, a recompensa foi maior do que qualquer expectativa. Crianças corriam pelos jardins, aprendiam sobre plantas, animais e sustentabilidade. Professores e voluntários viam o entusiasmo nos olhos de cada estudante, e Henrique sentiu orgulho profundo ao perceber que seu sonho de impactar vidas se estendia ainda mais. No mesmo período, Henrique e Clara decidiram realizar uma celebração íntima para marcar os anos de conquistas e aprendizados. Convidaram apenas familiares, amigos próximos e colaboradores da fundação. Durante a festa, histórias do passado foram relembradas. O primeiro encontro, o momento em que Henrique flagrou a empregada comendo sobras, as dificuldades superadas e as vitórias conquistadas. Cada narrativa reforçava o quanto haviam evoluído e como o amor e a dedicação transformaram suas vidas. Enquanto dançavam sob as luzes suaves da festa, Henrique olhou para Clara e disse que nada poderia substituir o que construíram juntos. Cada desafio, cada lágrima, cada gesto de coragem e empatia havia moldado a história que agora celebravam. Clara, com os olhos brilhando, respondeu que o amor verdadeiro é aquele que se fortalece diante das adversidades, que cresce com cada vitória compartilhada e que encontra beleza até nos momentos mais simples. Nos meses finais da história, Henrique percebeu que o maior triunfo de todos não estava em títulos, homenagens ou reconhecimento público, mas no impacto duradouro que sua vida e suas ações geravam. As crianças, jovens e idosos que haviam sido beneficiados carregariam a lembrança de seus ensinamentos e da importância de amar e compartilhar. Ele sabia que, mesmo quando não estivesse presente, o legado continuaria florescendo. E assim, numa manhã clara de primavera, Henrique e Clara caminharam pelo jardim da mansão, rodeados por girassóis, rosas e memórias vivas de sua jornada. O aroma das flores se misturava ao vento suave, trazendo lembranças de cada desafio superado e de cada vitória conquistada com esforço e amor. Henrique olhou para Clara, segurou sua mão e disse que finalmente compreendia o verdadeiro significado da vida: cultivar amor, semear esperança e colher gratidão. Clara sorriu, sentindo a profundidade das palavras dele. Juntos, contemplaram o horizonte, onde o sol refletia tons dourados sobre a cidade que agora conheciam não apenas como um lugar de negócios ou luxo, mas como um território de vidas transformadas, sonhos realizados e amores sinceros. Henrique percebeu que aquela história, que começou com um simples gesto de compaixão, tinha se tornado um legado capaz de inspirar gerações. Ao final do dia, sentados à beira do jardim, contemplando o céu tingido de cores quentes, Henrique e Clara se permitiram apenas sentir o vento leve, o cheiro das flores, o riso das crianças ao longe. Sabiam que haviam conquistado mais do que sonhos, possuíam a certeza de que cada obstáculo enfrentado, cada lágrima derramada e cada reviravolta vivida havia conduzido a um final feliz, pleno e verdadeiro. E naquele silêncio compartilhado, Henrique sorriu e disse que, apesar de todas as voltas da vida, finalmente encontrara o que sempre buscará: a paz, o amor e a certeza de que, às vezes, um simples gesto pode mudar tudo. Clara o abraçou, e juntos ficaram ali, observando o mundo que ajudaram a transformar, gratos por cada momento, cada desafio e cada conquista. Fim. Chegou até o fim? Então escreve empatia nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.